começando mais um JDcast. Agora eu novamente aqui como seu apresentador, seu humilde apresentador, porque hoje temos um episódio super especial. A gente vai falar sobre leitura de plantas. Nós vamos explicar diversas plantas aqui para vocês. Vamos trazer experiências de corretores, de gerentes, de arquitetos para tentar elucidar aqui para toda essa galera o que vem para a mesa, por que a gente abre tanta planta de prefeitura aqui na mesa. Mas antes, eu queria mandar um beijo, abraço super especial para uma galerinha aqui, para dona Gigi, eu tenho certeza que você está assistindo a gente. Manu, obrigado de coração. Obrigado de coração, porque não é fácil aguentar essa pessoa aqui. Dona Priscila, seu Fu, muito obrigado pela essa pessoinha que está aqui com a gente. Dona Cristiane, ó. Valeu por cuidar de todos esse pessoal aqui que tá... Porque, ó, galerinha que está aqui é super fera. E, ó, antes de mais nada, não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, porque todo mundo que a gente traz aqui, gente gabaritadíssima, cheia de conteúdo. Tudo que a gente faz aqui é para vocês, porque nada mais, nada menos o que a gente quer é mudar a forma de pensar de todo mundo que está assistindo aqui, certo? E como eu não tenho aqui o meu parceirinho aqui como co-host dessa vez, hoje, por incrível que pareça, seu Rafael Nanini está como convidado nesta mesa, né, Rafinha? Hoje você será entrevistado aqui por esta pessoa. Rica, hoje está especial, mas mais do que você está especial aqui. Eu estou com duas pessoas que a gente já está ensaiando há muito tempo. Está aqui Dona Isadora, nossa uma corretora de alta performance aqui na empresa, né? Vende pra cacete nesta empresa. E o seu Hector, que descobri essa semana não, exatamente ontem, né? Que além de um tremendo de um gerente aqui na empresa, ele também é formado em edificações, então nada mais assertivo do que essa pessoa estar aqui com a gente para comentar todo mundo sobre nessa tudo empresa isso. Que é multifacetário, Todo né? mundo aqui é multifacetário. A gente tem informações aqui que a gente nem sabe. Verdade. Nem sabe. Mas antes, né? Antes de praxe aqui para vocês todos, né? Como de comum para todo mundo que vem aqui, a gente gostaria que vocês se apresentassem. Vou começar com você, Isadora, que está embelezando essa mesa de gente feia aqui. Conta para todo mundo aqui um pouquinho da sua história, a sua idade, como você virou corretora para inspirar todo mundo aqui. Bom, eu tenho 28 anos, eu virei corretora por livre e espontânea pressão. O meu pai atua no mercado há muitos anos, acho que mais de 20 anos. Eu comecei, no meu primeiro plantão eu tinha 16 anos, então assim, o Cresce nem pode saber disso. Eu fiz um plantão ali na Avenida São João com meu pai. E aí foi indo, até eu me formei em marketing, sou formada em marketing, mas assim, não saí da área. Eu fiquei, hoje faz acho que 12, 13 anos que eu atuo, né, 100% nisso, na corretagem. E aí foi indo, assim, rodei São Paulo inteira, já rodei outros países também, atuando com imobiliária e assim... Você já foi corretora? Eu fui corretora... Fora do Brasil? Sim, a gente fez nós fizemos um plantão, vendas de imóveis no Brasil, mas para clientes na Ásia. Então, eu fiquei um tempo fora, fiz essa ponte. Não foi fácil. Eu acredito que não. Que é um público completamente diferente. É, um público diferente. E uma das coisas que a gente estava conversando, Isadora, e a gente estava até batendo um papo antes de começar aqui, justamente um dos motivos de eu ter insistido tanto de você estar aqui é justamente para trazer essa leitura, né? Porque eu acredito, não sei se é uma verdade, de que o brasileiro e um estrangeiro, eles têm visões e um programa de necessidades, se quiser usar um termo mais técnico para o negócio, diferentes dentro de um apartamento, né? Então, as pessoas dão valor a áreas, a ambientes completamente diferentes, né? Cada cliente é um cliente diferente. Não sei se as nacionalidades também influenciam um pouco nisso. Influenciam muito, mas não é receita de bolo, né? Independente, tem famílias brasileiras que priorizam certas coisas, famílias asiáticas, que é o meu ramo, priorizam outras coisas, mas, no geral, tem muita diferença mesmo. Para atender um brasileiro, por exemplo, é um conceito de venda totalmente diferente de um asiático. Não é todo mundo que gosta de churrasco. Não. Não é todo mundo que gosta de churrasqueira. Então, esse é um ponto principal. É diferente, né?
E você, Hector, se apresenta aqui para todo mundo. Então. Aí, desculpa, Hector, só uma coisa. Só para lembrar, né? A Isadora, ela é corretora da equipe do Alemão, né? Então, Alemão, abração, Alemão já esteve aqui com a gente também. Foi um episódio super divertido e instrutivo, ó. Abração para você. Hector, fica à vontade. Então, Ricardo, eu tenho a satisfação de falar que hoje, na verdade, eu estou na empresa que eu quero estar. Por qual motivo? Em 2005, meados de 2005 para 2006, eu tive a satisfação de fazer um projeto da Diálogo. Eu já era gerente, na época, de uma outra empresa imobiliária, e iniciei esse processo de atuação comercial juntamente com a Diálogo em 2005. E meu propósito de trabalho sempre foi muito ativo, sempre foi muito comercial. Em 2008, passei a superintendente, a diretor, fui trabalhar em outras empresas no mercado imobiliário. E, desde então, eu entendi que a minha necessidade estava voltada para a área comercial. Por consequência, eu estudei um pouquinho de direito imobiliário, estudei um pouquinho de edificação, comecei a fazer construção. Em 2017, eu me voltei para a área da construção e em 2020 e 2023 fui convidado para retornar, na verdade, para fazer o que eu mais gosto de fazer, que é realmente trabalhar na área comercial para uma construtora que eu, com certeza, eu não tenho dúvida que hoje, dentro do que eu conheço de mercado imobiliário, porque trabalhei em todas as grandes construtoras, eu entendo que hoje é a empresa mais segura que a gente tem do mercado, uma empresa de capital fechado, uma empresa que promete, entrega o que promete. Então, me dá muita satisfação de voltar para o mercado, voltar para essa construtora, para essa empresa que eu trabalho hoje, que é a House da construtora, e a satisfação de poder, né, colaborar aí de uma maneira clara, com muita eficiência, na posição que eu me encontro hoje. Legal, legal. E agora, acho que a gente pula, né, Felipe? Vamos pular, Rafael? Vamos pular, vai. Rafinha, eu sei que você está esperando isso há bastante tempo. Então, Rafinha, Rafael. Episódios? 50 episódios atrás, né? Rafa, então fala aí pro pessoal, que a gente nunca teve essa oportunidade. Conta um pouco da sua história. Quem é o Rafael Nannini? Olha, Rica, antes de começar, para mim, já foi uma coisa muito gostosa, uma coisa que eu não consigo expressar. Você, nesse canto aí, falando o bordão que a gente fala desde o começo. Então, é uma mistura de sentimentos, uma coisa que foi feita com muito carinho, com muito amor. E, para falar de mim, é simples. Eu sempre gostei de arte, né? Eu fiz... Minha primeira faculdade foi Publicidade e Propaganda, muito jovem. Comecei a trabalhar na agência da faculdade. Aí me interessei por rádio e TV, porque eu sou músico. Aí comecei a ver isso, aquilo e tal. Eu tenho muita amizade com a família do Aguinaldo, né? Aguinaldo, Toninho, abração para vocês. E acabei trabalhando nas duas empresas, né? Trabalhei na Delforte, que nós nos conhecemos lá. Sim. 2 gafanhotos, cheio de assim, força, cheio de vontade, cheio de sonhos, de conquistar o mundo, né? E a vida é muito louca. E eu trabalhei lá na Delforte, tive muita felicidade de trabalhar junto com o Dirceu, que é um cara que me ensinou muita coisa. Fiz um amigo para a vida inteira, que foi o amigo de molecagem, que foi o Dr. Eduardo Moura, né? Também tinha muito carinho por você, fiz amizade com muita gente, deixei muita história boa naquela empresa e fui seguindo a vida, né? Fiz teatro, estudei um pouquinho de cinema. Ah, tá explicado, então. Bastante coisa. Tá explicado. Ai, meu Deus do céu. Mas contou que a gente descobre um monte de coisa. Pois é. E aí, uma coisa muito legal na minha vida é que tudo que eu quis fazer, minha família sempre me apoiou muito, sou um cara muito família. E fui aproveitando, fui estudando. E se eu puder, até o resto da minha vida, eu vou continuar estudando, porque eu tenho vontade, tenho curiosidade, né? E depois, num outro momento, que não deu certo a música, que acabou a grana, que eu voltei, estava fazendo teste
para novela, coisa e tal, mas não me achei nisso, né? Na dramaturgia. Comecei a ajudar meus pais com o meu pai, né? Que era coordenador geral da Jacutinga, fazer os decorados. E aí eu comecei a mexer no Google SketchUp, que era um programa gratuito na época. E eu ficava 6, 7, 8 horas por dia. Isso foi a entrada para eu me apaixonar por arquitetura. E aí eu comecei a estudar arquitetura, trabalhei na Jacutinga, lá, estagiei, tive a oportunidade de continuar lá, só que o meu elo com a arquitetura são as pessoas. Então, eu adorei toda a escola que eu tive lá, mas eu queria criar. Eu tinha fome de criar, de estar trocando com as pessoas, que eu acho que isso é o mais legal do que a gente vai falar hoje, né? Cada ser é um ser único e a nossa casa tem que ser a nossa cara. E eu necessitava desse contato com as pessoas para poder criar e fazer algo possível, genuíno, bom e que venha caber no bolso, né? Que seja execuível para as pessoas. Então, assim, eu fiz arquitetura, trabalhei na Jacutinga, depois tive 13 anos de escritório de arquitetura e a vida é muito louca, né? Tô aqui de novo, me reencontrei, tô super feliz trabalhando aqui nessa máquina de vendas, né? Que é da JD, aprendendo com você a cada dia, a tua confiança, a confiança do Eduardo para mim Da porrada. Mas Muita, Hector, muita. A mão que bate, tem a mão que bate, a mesma mão que acaricia. Então, eu sou de família italiana, meu pai é italiano, minha mãe é baiana, então eu tô acostumado. Eu gosto dessa dinâmica, né? E tô muito feliz aqui. Para mim, é um presente estar aqui hoje. Que legal. Com vocês. E eu queria começar um papo com vocês, né? E aí, assim, a gente vai discutir várias coisas aqui, vários pontos de vista, né? Como a gente estava comentando antes, até introduzindo uma frase que o Rafael Veiga, né, no episódio do Grande Diálogo Parque da Moca, ele falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ele falou assim, que quando a Diálogo faz um projeto, Hector, você que falou bastante da Diálogo, quando a Diálogo faz um projeto, para quem passa do lado de fora, ele vê aquela construção, um edifício imponente, exuberante, grandioso, né? Que são aqueles adjetivos, Isadora, que a gente vê bastante nos folhetos, né? Então, grandioso, incrível, etc, etc. Mas o cliente, o que ele vive é o dentro do apartamento, né? Então, e dentro do apartamento, as coisas são diferentes, né? Então, você pode ter lá 500, 600, 700 unidades. São 500, 600, 700 unidades, uma diferente da outra, né? Então, às vezes, a arquitetura, né? A planta de arquitetura, ela pode até ser parecida ou, por muitas vezes, a mesma. Só que a funcionalidade dela, do jeito que ela funciona, elas são diferentes, porque cada família, cada programa de necessidades, ele funciona de uma forma diferente, né? Cada ser é único, é né? único, cada pessoa é um indivíduo único. E aí eu queria trazer para vocês um papo, porque por que a gente falou disso daqui? Porque quando a gente, por exemplo, quando a gente está falando de um lançamento, uma coisa que acontece muito no lançamento, e qualquer pessoa que parar no lançamento e prestar atenção, vê que estes jogos aqui, que são as plantas de prefeitura, elas circulam muito pelas mesas de atendimento. Porque os gerentes, os corretores pedem muito as plantas da prefeitura, porque muitas coisas aparecem nos atendimentos nas mesas, certo? Certo. Eu só quero colocar um parênteses aí. Você despertou um início de uma conversa fantástica. O que eu entendo, Ricardo, que a Diálogo, na realidade, ela conseguiu e conquistou. Ela criou uma dimensão de desenvolver um projeto, alguns projetos, extremamente diferenciais, com conceitos espetaculares, aonde, se você entender que se você pegar um projeto do Oasis, que está no extremo da Zona Leste, Itaquera, e se você ver, entender a concepção do projeto, você se encanta, porque era um projeto que se enquadraria nos jardins. Sim. É um projeto espetacular. Você abre um book para apresentar esse projeto, pô, você tem tudo que, na realidade, você entende de lazer, de necessidade para as pessoas, na realidade, que estão adquirindo no extremo da Zona Leste. Então,
Por isso que eu entendo do sucesso da Diálogo nesse conceito. E outra coisa que eu acho que entendo que é espetacular, que em 2008, quando você falava o nome da Diálogo, o nível de conhecimento era muito menor. E hoje você não pergunta para o cliente, o senhor conhece a Diálogo? Não. Hoje, você, na verdade, você fala para o cliente que satisfação receber você em mais um projeto, na verdade, da Diálogo, porque ele já conhece e sabe, Ricardo, isso que me deixa bastante encantado, é com essa concepção. É o que você oferece com um custo menor. No extremo da Zona Leste, você praticamente oferece com a mesma concepção de projeto, com um projeto excepcional, Vila Mariana, Jardins, aonde, na verdade, a Diálogo, então, na verdade, cria esse conceito. Eu vou até fazer um comentário para você, até puxar uma bola para a Isadora, porque independente se é planta ou não, porque aí a planta é mais um item dessa conversa. Porque eu acredito que nesse discurso, os corretores, Isadora, assim como você, né, como você fazendo parte deles, a gente vem cada vez mais aprendendo a vender valor, não vender preço. Né? Então, Perfeito. Os projetos, eles são, hoje, os projetos que eles são, porque nós estamos aprendendo cada vez mais a vender o valor agregado dos projetos. Né? Então, as plantas estão ficando cada vez mais bem elaboradas. Né? A gente falou bastante isso no episódio, né, Rafa? De que entende-se num projeto que a planta poderia melhorar, no próximo a planta vem melhorada. Aí, quando a planta vem melhorada, entende-se mais uma melhoria que no próximo ela vem melhorando. Então, existe uma evolução né? Constante nas plantas. Isso não é só em planta. Isso é em fachada, isso é em área de lazer, isso é em tudo. Você consegue perceber isso nos projetos? Nossa, total. Até comentei esses dias, eu visitei um outro apartamento que era de um custo-benefício melhor, assim, a planta era menor, só que o cliente, ele entrou, ele saiu batendo em todas as paredes e, assim, era tudo alvenaria, né? Vai batendo. E aí, ele não gostou do tamanho, eu falei, faz o seguinte, vamos lá comigo, eu vou te levar num outro, que é da Diálogo, vamos dar uma olhada. Eu levei ele no Parque Diálogo, ali na Padre Adelino. Ele entrou, ele já foi batendo, ele olhou, ele falou, não, o acabamento aqui está melhor, o elevador é assim, a porta é assado, aqui é melhor. Aí ele falou, mas qual o valor? Aí eu falei, era um valor bem diferente do primeiro que ele tinha visitado. E aí ele deu um susto, aí a mulher dele falou assim, mas também, olha aqui como é, né? Olha um e olha outro. Então, a gente acha que o cliente não percebe, mas ele percebe, sim, a questão de melhoria, de acabamento. Então, igual a gente estava falando, tem projetos que têm um público diferente, ele tem um custo diferente e tem um conceito diferente. Então, quando a gente está falando de uma família que está procurando um imóvel para morar, ele analisa tudo. Assim, o meu filho vai dormir aqui, eu vou dormir aqui, o armário vai estar assado, a piscina é tal, a varanda é tal. Então, as plantas da Diálogo, eu venho percebendo dos projetos que eu comecei a fazer. Então, eu comecei lá atrás no parque, do Degrã, foi melhorando, assim, muito escalonadamente, né? Para atender o público. Então, por exemplo, o Monan, que foi um projeto que eu trabalhei bastante, Monomoca, Não. particularmente, o pessoal amou a planta. Tanto é que foi o sucesso que foi, porque a Diálogo viu lá atrás o que a gente foi falando. O trabalho que você fez, Monan. Obrigada. Arrebentou. Produtaço, Passagem. Foi um projeto que, assim, eu fui falando, olha, o cliente assim, assado. Na hora que eu vi a planta, quando eu recebi o booking lá do pré-lançamento, eu falei, putz, isso aqui vai estourar, Mas porque é o que eles pedem. Você sabe de uma coisa, Isa, em cima do que você está falando, você pode complementar também, Hector. Eu acho que existe um conceito e um sentimento atrás desse movimento que você falou. Porque, por exemplo, assim, uma empresa que nem a Diálogo, que tem um nome consolidado, que é muito forte na Zona Leste, que também está crescendo demais na Zona Sul, né? Eu acho que esse pensamento de não se acomodar, estar sempre buscando o feedback de nós, que somos a parte comercial, para estar melhorando
cada elemento em diversas áreas diferentes desse produto, do empreendimento, isso é muita sensibilidade e é um senso de grandeza, de compromisso com o cliente final. Mas posso pegar uma coisa? Só- Rafa? Só para introduzir uma coisa para vocês, os técnicos da história. Pegar uma palavra que a Isadora falou, que acho que o primeiro ponto técnico dessa conversa, alvenaria, né? Então, alvenaria, a gente fala alvenaria à torta e direita aqui, mas talvez nem todo mundo entenda o que é alvenaria, o que significa alvenaria propriamente dita. E no nosso caso, né, Hector, pelo que a gente estava conversando aqui, a alvenaria ela tem um papel muito importante nessa conversa, nas plantas, né? Então, para os meninos os técnicos, o que seria a alvenaria? Só um pontinho. Só para voltar, só para, na realidade, adocicar um pouquinho mais do que ela falou, do que você falou. O mais importante disso é custo e benefício, né? Que quando você vai apresentar um projeto da Diálogo, a gente nunca pode esquecer que a Diálogo entrega toda a área comum, decorada, acabada, sem custo nenhum adicional, churrasqueira com coifa sem custo adicional. Portanto, as outras construtoras, elas vendem tudo isso como kit. Então, já vem um benefício excepcional dessa concepção, que quando você fala para o cliente que você está oferecendo um projeto para ele, onde ele não vai pagar opcional, é fantástico, Tem né? custo, Porque, na verdade, eu acho que isso fortalece muito, na verdade, o conceito e a concepção da venda. Com certeza. E só Agora, pegando uma coisa, por ser alvenaria, custa mais. Muito mais. O projeto de alvenaria, ele é mais caro que um projeto de bloco estrutural, né? Então, que é o ponto que eu queria trazer para a mesa. Então, para a gente, assim, voltando até na pergunta, né, para a gente explicar para todo mundo o que é a alvenaria, né, porque a gente, a comparação imediata que nós temos é a alvenaria versus o bloco estrutural. Então, Rafinha e Hector, o que é a alvenaria? O que é o bloco estrutural? Você queria falar antes, pode falar, eu complemento. Não, eu, na verdade... Que a gente já estava fazendo a nossa... Eu fico à vontade até para falar sobre o que é alvenaria estrutural, o que é alvenaria convencional, porque é muito importante, porque o que as pessoas, o sentimento das pessoas, né? Eles entendem que a diferença da alvenaria convencional e da alvenaria estrutural é questão de você não poder, na verdade, alterar as paredes. Por quê? Porque as cargas são direcionadas no estrutural para as paredes, né? Eles entendem que o principal, o fato mais importante seria esse. E na minha concepção, e na concepção de todos os engenheiros, dos arquitetos, é diferente, né? Começando, na verdade, por tubulação, carga de tubulação, passagem de tubulação. No estrutural é extremamente específica, você não consegue alterar. E no convencional, você tem a possibilidade de todo esse processo, de distribuir da maneira que você gostaria que fosse, alterar da parede da maneira que você tiver interesse de alterar. E no estrutural, eu acho que a gente estava falando, 2 pontos que eu acho que é extremamente importante, é a fragilidez das paredes. Por quê, Ricardo? Porque é o seguinte, com o tempo, na verdade, elas criam fissuras. Por quê? Porque as cargas são direcionadas às paredes. Sim. Infiltração. Você pode reparar, com o tempo, os projetos estruturais, principalmente as áreas externas, eles criam muita infiltração. Por causa do bloco, né? Por causa da Pelo porosidade motivo do bloco. e da parte de carga. Mas eu tenho certeza que, além de tudo isso que eu estou falando, o Rafael vai implementar aí mais coisas importantes que eu acho legal a gente falar sobre isso. Sim, o que é muito legal a gente pensar, corretor, é o seguinte, quando a gente fala da parte estrutural, né, dessa primeira questão, como a Diálogo apresenta, nós vamos apresentar para o cliente final que a gente tem uma gama muito grande de opções, porque pode estar quebrando parede, né? A gente tem que se atentar quando vê uma planta no que é estrutural. O que é estrutural?
Estrutural são pilares e vigas. Aí não pode mexer, né? Se for um sentido que tem que fazer mexer, tem que ter um calculista, tem que falar diretamente com o pessoal da Diálogo, o pessoal da construtora. E aí o que acontece? A gente também tem alguns shafts que passa tubulação seca, tubulação de gás, tubulação de hidráulica, né? Elétrica. E aí, quando a gente encontra uma parede que é estrutural, vou dar um exemplo chulo para a gente pensar junto. A gente não consegue fazer uma mudança de uma altura de uma tomada. Uma tomada baixa, ela tem 30 centímetros do eixo ao chão. Se eu quiser deixar ela alta, eu tenho que já entrar em contato com essa construtora para ver a possibilidade, com o calculista, para trocar uma disposição de uma tomada de lugar. Entendeu? Uma tomada simples. Então, um interruptor que eu quero mudar de lugar, eu já mexo na fragilidade estrutural da mesma parede. Então, é muito diferente. E a gente tendo essa possibilidade, essa gama de possibilidades, na parte comercial, por isso que tem várias opções para você fazer aquela cozinha bonita, que é aquela cozinha americana, que você tem conexão com tudo, aquele living maravilhoso que você deixa a tua sala maior, ela está ampliada, ela está conectada juntamente com a varanda, que, poxa, quem não ama uma varanda, né? E outra coisa, falando da Diálogo, eu, por 10 anos, pegava apartamentos residenciais para fazer e eu sempre tinha que fazer o mesmo processo. Nivelamento do piso da varanda com a sala. Sempre tinha que fazer. Então a gente fazia de seixo rolado, né, que são aquelas pedrinhas, ou seixo rolado, argila expandida, podia fazer também de bloco estrutural ou de um outro contrapiso. A Diálogo já entrega. A Diálogo tem, para frente, acredito que a gente vai falar sobre o diálogo personal, que é fenomenal. Rafa, eu vou jogar uma coisa aqui só para ver se a minha ignorância, né? Imagina. Eu não sou arquiteto, né? Sou publicitário, também sou marqueteiro. Cheio de marqueteiros. Cheio de marqueteiros nessa mesa. Então, marqueteiros versus humanas versus o pessoal das exatas. Mas me corrijam se eu estiver falando alguma besteira. Eu estou passando na rua, estou vendo um prédio subindo. Se o prédio é daquele tipo de esqueletão, que só tem, os cantos edificados e algumas coisas, não tem fechamento dele na maioria das vezes. Nós estamos falando de uma obra convencional. Exato. Quando estão subindo as paredinhas, né, dos bloquinhos brancos que a gente vê subindo andar por andar, estamos falando de uma obra estrutural. Estrutural. De bloco estrutural. Só um ponto, Ricardo. Para você identificar, na realidade, a diferença do estrutural para o convencional, se você estiver caminhando, andando, também tem uma maneira simples. Qual é o conceito de construção do convencional? O convencional, você não consegue subir a obra acabando. Por quê? Coluna, viga, então você sobe toda a parte do estrutural para depois vir com acabamento. No estrutural, o que acontece? No estrutural, você já tem a possibilidade de subir a obra as paredes, e já finalizando as paredes num todo. Então, essas são as diferenças. Exemplo, qual é a vantagem do estrutural para o convencional? É o prazo de obra, de confecção da obra. Por exemplo, parte de fundação é a mesma coisa, mas quando você sobe a parte estrutural, você diminui no estrutural muito o prazo de obra. Sim. Mas com alguns conceitos diferente. E as qualidades que você, na verdade... Você consegue descrever e que são muito claras, né? Tem uma leitura, Hector, eu não sei se eu estou errado. Algumas coisas talvez até esteja certo, mas acho que vale até a pena colocar. Quando a gente fala de estrutural, automaticamente às vezes as pessoas pensam em popular. Tipo, construção popular. E nem sempre a gente está falando de uma construção popular. Existem grandes incorporadoras que constroem grandes condomínios em
um bloco estrutural. Para né? públicos, E não, né? Com públicos Perfeito. específicos. Bairros, às vezes alguns bairros, as construções são em estrutural. Que não é uma característica das nossas obras. Todas as nossas obras são alvenarias convencionais. Então, eu coloquei isso na mesa porque se você passar em qualquer canteiro de obras da Diálogo, você vai ver as torres esqueletos, né? Você vai ver aqueles prédios edificados que nem você está falando. O esqueletão, e aí começa a subir as lajes. Fechamento. Depois o fechamento das paredes, mas sobe todo o prédio, depois começa a descer fachada, tem uma ordem certa, por mais que a obra é rápida, né? Porque a Diálogo ela tem essa característica, mas você não vê o prédio subindo sendo pintado, né? Por exemplo. Eu trouxe umas coisas aqui na tela, né? Até pedir de novo a ajuda da Isadora. Eu trouxe, por exemplo, uma opção de planta, né? Então, uma das coisas que a gente é obrigado, né, Isadora, quando a gente vai vender um apartamento aqui dentro, é de já escolher com o cliente, né? O cliente já ter essa noção, né, não só da decisão da compra do apartamento, mas mais ou menos o layout que ele quer ter naquela unidade. Como é que você conduz com o cliente essa decisão? Porque hoje eu imagino assim, ó, pensa, deixa eu ver se eu consigo me expressar direito. A gente brinca muito de arquiteto na mesa. A gente tá, brincadeiras à parte, né? De médico e louco, todo mundo tem um pouco, de arquiteto e louco também, todo mundo tem um pouquinho, porque a gente brinca bastante disso daqui. Se a gente quer puxar closet, se a gente quer puxar armário, se eu quero fazer um quarto maior, se eu quero nivelar o terraço, a gente viaja na maionese na planta. Existem opções, a Diálogo oferece, qualquer consultora, oferece um monte de opções de planta. E eu quero uma diferente daquela. Só que essa decisão, às vezes a gente tem que tomar naquele momento lá, a mais próxima do que eu idealizei na minha cabeça. E nem sempre a gente consegue pensar tão rápido assim. Então, como é que você conduz isso com o cliente? Como é que os clientes se comportam para tomar essa decisão de, olha, esta é a planta que acho que vai mais me fazer sentido Sim. quando o apartamento for construído? Depende muito do cliente, do quanto ele se expõe, porque tem cliente que não gosta de falar, né? Eu preciso de tal coisa, tem muito cliente que é mais reservado, ele só fala, estou procurando 3 dormitórios. Já tem cliente que chega e fala, estou procurando 3 dormitórios, um vai ser office, o outro vai ser meu filho, ele tem tantos anos, então você tem que ter esse feeling para entender a necessidade do cliente. Por exemplo, eu vendi recentemente no Bosque, Santa Cruz, e era um cliente que ele não precisava dos 3 dormitórios, a unidade de 120 metros. Então, eu mostrei para ele a planta ampliada com as 2 suítes, é muito parecida com essa do Alameda. E aí ele falou, tá bom, vai ser essa. Só que aí, no meio da negociação, ele falou, não, mas eu não preciso de 2 banheiros. Tem como tirar esse banheiro? Tira o banheiro. Aí assinou com a planta sem o banheiro. Depois de uns 15 dias, ele falou, não, mas a porta aqui não sei o quê. Eu falei, então vamos fazer uma coisa? Vamos desenhar aqui o que você precisa e a gente liga lá na Diálogo e fecha, né? Muda a porta, quebra a parede, já faz tudo aqui. E aí, somos arquitetos. Atuando como arquiteto do cliente já. Só que assim, são 3 anos de obra. Então, muitas vezes, daqui 6 meses, o cara tem um clique e fala, putz, quero fazer diferente. Mas eu quero fazer tal coisa. O bom é que está subindo, né? Ainda dá. Ainda dá fazer. Ainda dá. Então, vai de cliente para cliente, assim, realmente. Uma coisa que é muito legal a gente falar, e temos que ser sinceros, porque isso vai criar empatia no dia a dia, é a questão de ler uma planta baixa, não é todo mundo que consegue visualizar. E não é obrigação do cliente final saber ler essa planta. Sim. Mas nós, como a parte comercial, e a gente vai estar no controle dessa ação para futuramente esse indivíduo fechar, a gente tem que saber. Uma coisa que a gente estava falando antes da gravação, fazendo um briefing aqui, né, Hector? Uma coisa que é um facilitador muito grande e que eu acho que deve ser muito bem utilizado por nós, corretores, parte comercial, é quando está dentro do plantão, poder utilizar os renders, que são as imagens já toda... que parece uma foto. As perspectivas. As perspectivas. Mais conhecido como perspectiva. Você não acha? Então, há 25 anos atrás, Ricardo, a única possibilidade que eu tinha
de trabalhar era com perspectiva. Não tinha decorado. Não existia decorado e muito menos maquete. Mudou. E muito menos maquete. Já falamos disso algumas vezes aqui. E o que acontece? Rinaldo já falou. A minha leitura, justamente com o Aguinaldo. Aguinaldo. Beijo, Guina! A minha leitura, ela parte daí. Eu acredito que eu consigo dar o máximo de informação e credibilizar o que eu estou vendendo antes de chegar na maquete. Por quê? A perspectiva nas paredes não é enfeite. É um material muito produtivo, muito importante, porque você começa do início. Mas, antes de finalizar esse tópico, eu tive algumas experiências importantes, na realidade, que eu queria depois colocar. Mas, enfim, na verdade, o que eu entendo, na verdade, de convencimento e quando você senta com o cliente para definir, na verdade, o que ele gostaria que, na verdade, fosse importante para ele, é o que ela falou, e eu, na verdade, entendo também que a decisão, Ricardo, não é naquele momento. A decisão é a posteriori. A decisão é o que ela colocou, é daqui 8 meses, 9 meses. Então, a gente tem que dar credibilidade, ela tem que entender o que ela está comprando, pelo menos. O mais próximo possível, no primeiro momento, né? E é muito fácil você colocar a questão do personal que vai entrar, arquiteto e engenheiro. E quando você passa para o cliente, que ele vai ter a possibilidade, quando tiver finalizando a estrutura, que ele vai ser convidado a alterar o projeto, a planta do apartamento, de acordo com as necessidades dele, Ricardo, ele fica feliz. Sim. Porque o que ele sente? Ele sente que ele vai pegar, eu falo assim, ó, o meu presente é o book. Mas você está sendo um gentleman, porque o que eu ia falar era uma outra coisa. Estou dando uma de Ricardinho, de pimenta. Mas uma coisa que eu queria falar, às vezes você está com o cliente na mesa e ele não está entendendo uma planta baixa. E ele tem vergonha de não estar entendendo uma planta baixa. E aí, o corretor chega aqui assim, mas olha aqui o prospect, como você falou? Eu falo render, né? A perspectiva, dá uma olhada. Ah, é isso. E aí vai desenvolvendo, porque ele vai entendendo. Acho mas importante é muita isso. ferramenta, muita ferramenta. Eu acho importante isso que vocês três estão falando, porque assim, o que a Isadora colocou é a realidade dos clientes. Né? Os clientes realmente, às vezes, não sabem. Né? A gente já falou várias vezes aqui que, às vezes, não é nem um empreendimento o certo que ele está querendo, porque ele está num momento diferente de compra. Às vezes, ele tem condições de comprar um mais perto da entrega, né? Está procurando lançamento. E as plantas, elas naquele momento, elas têm um peso grande. Porque poder de decisão. Poder de decisão muito grande. Dúvida. O próprio personal, ele não pode ser feito a todo momento. Né? Na hora que encerra o personal, acabou também. Agora você espera o prédio ficar pronto para você mudar. Né? Ele tem um período certo para fazer. Então, o prédio, por mais que o prédio esteja em construção ainda, se passou o momento, não dá mais para fazer. Não tem como mais, porque já edificou aquela parede. Só uma coisinha, Hector, que aí eu só queria pedir uma ajuda do Rafa para um negócio, só para a gente responder esse ponto que vocês falaram. Cliente não sabe ler planta. Vamos imaginar que... Vamos assumir isso, não que seja uma verdade absoluta. Mas vamos assumir que cliente não sabe ler planta. Se a gente olhasse uma planta assim, que orientação que nós daremos para quem está ouvindo a gente, que plantas que a pessoa poderia tirar? Se eu olhando uma planta... Isso aqui é uma planta de contrato. É a planta de contrato do Alameda, do apartamento de 3 suítes. É uma planta opção. O primeiro passo, gente, e isso... A gente já está falando há muito tempo, há mais de 3 dormitórios. Há mais de 50 episódios no JDcast, é que é o seguinte, se você está trabalhando o produto, leia o memorial, saiba do que se trata, e quando chega para ver uma planta aqui, a primeira coisa que você tem que ver é como se do que se trata, que produto que é, Alameda Tatuapé. A gente está falando da Torre 1, né? E final... Eu não enxergo lá.
Torre 1, final 1. Final 1. 34º pavimento. Então aqui você já se achou, verifica se é isso mesmo, né? Se é o final que o cliente quer, né? Porque tem As isso. palmadinhas, né? Porque às vezes você Que tá... é aquele mosquitinho lá, que o mosquitinho. vulgarmente chama de mosquitinho. Aqui você tá vendo... Aqui é legal a gente falar, se tiver em toda a planta que tem a rua, né? E aqui tem a edificação. Aqui eu tô entendendo que o nosso conjunto de finais é sentido anti-horário, não é isso? Torre 1 e Torre 2. Isso aqui já te dá um norte. A gente tá vendo aqui... Vou falar de forma bem simples, tá, gente? Nessa planta que a gente tá vendo aqui, a gente tá vendo alguns retângulos cinza escuro, são pilares. Pilares são partes estruturais, não dá para mexer. Não pode furar. Não pode furar, tá? E aí, o que a gente vê? Algumas projeções, né? Que são de vigas também, que estão no teto. E só uma coisa. Aqui era aquela parede que se a Isadora bater, é aquela parede que machuca o gominho do dedo. Porque ela é uma parede dura. Dura. Muito dura. Firme. Se eu tentar enfiar uma broca, aquela que a broca não fura, porque ela é rígida. Não tente. E aí, coisas que eu acho que são interessantes, né? A gente tem as áreas íntimas, que são os dormitórios, suítes. Temos as áreas de serviço, que são a cozinha, a própria área de serviço, né? A gente tem também as áreas de lazer, né? Rafael, aí já é um projetinho modificado. Modificado. 3 dormitórios com sala expandida. Exato. Então não é o convencional. O convencional são 3 dormitórios, sendo uma suíte. Aí você já tem uma opção de planta, né? E o que acontece? Quando ele fala assim, ó, são 3 pontos, Ricardo, 3 momentos. Momento de pré-lançamento e lançamento. Você tem muita ferramenta. Você tem perspectiva, você tem a maquete, tem o decorado. O que enche os olhos da mulher? Principalmente da mulher? Armário. Decorado. Decorado? Ela, a primeira coisa que ela fala, tem decorado? Isso já convence guarda-roupa, 50%, já convence 50% dela até ir lá e conhecer. Sim. Né? Mas a preocupação não é nesse primeiro momento, porque nesse momento é tudo muito simples e fácil. É o segundo momento que você colocou, que é o remanescente, onde não tem mais decorado, não tem mais maquete, e você vai trabalhar com esse material. Isso aqui. Então, o segundo momento que é importante, o segundo momento que você tem que ter conhecimento realmente de causa para expor e colocar. Você pegar uma planta dessa, abrir e passar para clientes informação precisa. Sim. Sim. Você entendeu? Então, no segundo momento é fundamental. No terceiro momento é o pronto. Que você, na verdade, vai encher ou vai ter mais facilidade de apresentação. Por quê? Porque está pronto, ela está vendo, vai ver área social, área de lazer. Assim, por exemplo, mas acho que, só para finalizar, e é muito importante você colocar, Ricardo, esse segundo momento, porque eu acredito que é o momento mais crítico, na verdade, que gera muito mais dificuldade, onde ele talvez não tenha um coordenador, talvez o coordenador não está habilitado. Então, é fundamental esse momento. Legal, assim, verdade, está certo. Vou pegar por ela, né? Um prédio que está pronto, por exemplo, que se eu chegar no exercício que ela fez e chegar na parede e fizer assim, eu consigo identificar a parede que eu posso tirar. Bem, então, nesta planta aqui, por exemplo, por mais que ela seja uma planta opção, esta parede da cozinha, que é uma parede que aqui simplesmente, por ser uma parede fininha, na minha leitura, uma parede fininha, eu sei que eu provavelmente posso tirar. Se a Isadora fosse lá com o cliente, batesse, ela vai perceber que é uma parede fininha, ela pode tirar. Tanto que a parede da cozinha é uma das opções mais comuns nas plantas da Diálogo, né? Que é a cozinha aberta. Né? Mas tem uma coisa... meia parede, sei lá. Rica, isso que você falou é muito interessante, porque o cliente que comprar um Diálogo, ele vai ter um documento com as plantas de todas as disciplinas, e na parte de hidráulica ele vai ter mapeado onde está passando a tubulação. E é o que ele pode fazer. E isso não só de hidráulica, mas elétrica. A arquitetura vai demonstrar aonde pode quebrar, aonde não pode quebrar, né? Só fazendo implemento. Além de tudo isso que a gente está falando, além de tudo isso, não esqueçam que a Diálogo, além de criar todas essas possibilidades, ela entrega com ponto de ar-condicionado,
misturador de água quente e fria, ela entrega com piso nivelado. Então, o que o cliente, na verdade, e você pode falar isso com tranquilidade, o que o cliente vai fazer? Ele pega um projeto que realmente atende a necessidade dele, a única coisa que ele vai fazer, Rafael, é revestimento de sala e dormitório, porque a Diálogo entrega pronto. Se já não tiver feito no personal. Tanto que ponto de ar-condicionado, na verdade, ele recebe o cabeamento. Já pronto. E, Ele gente, já recebe, na realidade. Você sabe que Isso eu é muito atendo, legal que você eu tá atendo falando. muito estrangeiro e tem alguns países que o contrapiso deles é assim, no tijolo, sabe? É. Você tem que passar a fiação por cima. E eu atendo muito cliente que eu levo nesses que estão prontos. E assim, obviamente, a gente tem janela, tem privada, né? Tem porta, tem tudo aqui. O cliente leva um susto e fala, nossa, mas eu vou só pôr o piso e vir? Eu falo, põe o piso e vem. Mas Isa- você Isa- vê- Mas você sabe que isso vem ficando muito comum em algumas consultoras também, de não Sim. entregar nada. Né? Então, o porque material tem muita descritivo gente que já ser chega e quer pelado. tudo. Ó, Né? Não tem nem Diálogo. privada, Muito mas do dentro bem. dos Viu, apartamentos. Viu, Ricardo? Por exemplo, eu vendi o Le Parc. Vendi o Le Parc ano passado. Um apartamento de 300 metros quadrados, orçamento de 10 milhões de reais. E eu fiquei impactado. Por quê? Porque quando chega nesse nível de padrão, cara, o cliente vai mexer em tudo. Exatamente. Ele É, não vai quer, penar. ele Ele não, não quer a planta padrão. forro convencional, ele não quer uma parede lisa, ele não quer ponto de tomada, ele não quer acabamento de Ele não piso, quer de revestimento. viga, Ele ele não quer quer o viga em apartamento, cima. ele quer o apartamento dos sonhos. pronto. Porque o resto ele vai fazer. Então me impactou. Quando eu cheguei na unidade para apresentar a unidade, eu olhei para o teto, fiação, olhei tubulação, olhei Estranho. ponto de tomada. Eu falei, falta terminar? Mas não, eu me impactei negativamente, o cliente se impactou positivamente, porque esse nível É aquele padrão conceito de cliente Shell, já né? ele já tem um arquiteto, É. ele já entende o que ele Já quer. não é a primeira obra dele Ele já também. entende o que ele quer. Então, são clientes específicos, regiões específicas, na verdade, e atendimentos, na verdade, diferenciados. Sim. Tem que ser. Né? Acabei de falar, o cliente do Oasis, da Quera, ele sonha em receber um projeto com aquela concepção de área de lazer, quadra de beach tênis, ele tem sauna, ele tem academia, ele tem salão de festa, ele tem 5 churrasqueiras. É o sonho da vida dele. O cliente do Jardins, do Le Parc, ele quer praticidade, ele quer privacidade. E exclusividade. Ele quer estar num lugar exclusivo. Ele quer saber, isso é importante, ele quer saber quem vai morar no prédio. Mas Então, são conceitos diferentes. Sim. Mas a Diálogo hoje, na verdade, eu tenho a grata satisfação de te falar que a Diálogo não trabalha só o Le Parc, trabalha o Moema, que é maravilhoso. Mas você sabe, Ela você sabe o que eu trabalha acho com... que é legal, Hector, a gente deixar bem claro assim para todo mundo, que essa filosofia que a gente está discutindo aqui, ela é válida tanto para um Le Parc de 300 metros, quanto para um estúdio. Perfeito. Né? Então, assim, hoje o estúdio, eu acho que eu até trouxe uma plantinha no estúdio aqui, que é uma planta mais simples, né? Não tem muita coisa do que fazer o estúdio. Mas se você pegar um arquiteto, ele sabe, ele faz. Né? Você pega um moço desse aqui, ó. Pega, Ele encanta, sabe o que ele fazer. encanta, Né? Então, assim, encanta. eu não consegui trazer aqui, mas a gente pode falar, não existe só plantas de arquitetura, né? Existem plantas de interiores, projetos de interiores, sim, né? sim. E às vezes os projetos de interiores, eles são muito mais até funcionais do que os próprios projetos de arquitetura. Porque se eu pego, por exemplo, uma casca que não existe muita coisa a se fazer, mas se eu pego um arquiteto de interiores bom, ou se eu tenho uma criatividade bem bacana, que eu consiga transformar isso daqui num apartamento extremamente funcional, ou que atenda a minha necessidade de uma forma que visualmente ou operacionalmente ele fique, não vou falar o adjetivo que veio na minha cabeça, mas que ele fique daquele jeito, vira uma coisa fantástica. Sim, Uma coisa fantástica. sim, Então sim. eu não preciso necessariamente de paredes para poder delimitar espaços. Eu posso delimitar espaços com armários, móveis. com móveis, Fazer um trabalho de marcenaria, brise, elementos, né?
esqueci os o nome, brises, brises, esqueci o nome, treliça, São divisórias, etc, né? etc. Esses homens são exatamente os encantadores, né? É os facilitadores, É, os ó, facilitadores. Tem uma coisa, Rafa, que ela falou que eu acho que é bem interessante, porque ela comentou comigo e na hora eu respondi para ela, porque eu também tinha essa coisa da planta do pavimento tipo, né? Porque uma das coisas que eu vejo muito, se pegar num lançamento, né? Uma das plantas que eu mais vejo saírem Tem 3 plantas que eu vejo sair muito daqui. 4 plantas, na verdade, saírem desse bolo aqui. Pavimento tipo, cobertura, garagem e fachada. São as 4 plantas que mais circulam deste bolo de 12 aqui. E a gente estava falando do pavimento tipo aqui. Por que a planta do pavimento tipo sai tanto deste bolo e vai para a mesa? Isadora? Na minha vivência, até comentei com o Ricardinho na hora do briefing, quem já sofreu sabe. Então, assim, eu tive um cliente que ele falou assim, eu quero ver a disposição dos apartamentos, porque onde eu moro agora, a lavanderia está encostada no meu quarto. Então, ele escuta a máquina funcionando. Ou então, quero ver se o apartamento está espelhado, a churrasqueira do vizinho está onde? Está aqui? Está lá? Garagem, quero ver o meu carro está onde, o elevador está onde, se eu chegar correndo. O cliente ele quer ver, às vezes, coisas que a gente nem se liga e fala, nossa, mas ele quer saber disso. Ele quer visualizar todas as possibilidades do que vai ser o desenvolver do dia dele. Sim. Né? Exatamente. E uma coisa que é muito legal, que também veio uma bolinha quicando aqui na minha mente, você que trabalha com pessoas gringos, né? Que são de fora. Você fala outras línguas? Eu falo, eu até brinquei, o portunhol, né? Então eu vou desenrolando assim. Eu sou fluente em inglês. Tá. Eu falo o mandarim ali daquele jeito no dia a dia. Não sou fluente porque é uma língua muito difícil. Mas assim, a gente vai se virando e fala metade da frase em português, metade em inglês, a outra metade termina em mandarim. Entende? Você entende? Eu entendo. Então tá tudo certo. Legal. Você sabe por que eu tô falando isso? Porque assim... Se a gente se faz se entender, Eu faço mímica também, então... Vai Dá um jeito, agora, né? Se a gente vai para um lugar que não se entende, e a gente consegue se entender, se comunicar, No a pessoa fim do entende. dia, Se a gente eu pede sou a água, a gente tradutora. recebe um copo d'água, a gente se entendeu, tá tudo Ou na certo. mímica ou desenhar bem se vira, né? Tá tudo É que certo. nesse ramo você tem que ser um pouquinho do arquiteto, um pouquinho do tradutor, Sim. um pouquinho do marqueteiro, E um chega pouquinho lá. do médico. Mas por que eu tô falando isso? Porque assim, a gente chega nessas plantas que a gente tinha visto, porque existe um estudo da necessidade das pessoas e se faz um plano de necessidades, que é tudo que tem que ter na casa dessa pessoa, para atender. Tem um estudo também de mercado, tem várias coisas envolvidas. Mas quando a gente está falando da gringa, que foi uma coisa muito legal que você falou, Rica, e você é um cara viajado, vai para a França, conhece toda a Europa. Não, é sério. Quem já viajou para fora, você vai ter o entendimento que a planta é totalmente diferente. Completamente diferente. Por uma questão que a gente ainda não falou, mas questão climática, questão de sol, do clima mesmo. Sabe? Então, por exemplo, você vai para a Holanda, vai para algum lugar específico na Europa. Eles têm um trabalho muito forte dessa questão de climatização. Não só os drywalls que a gente usa aqui para nos refrescar do calor, mas lá muito frio. Sim. E lá também tem uma questão que é totalmente diferente a locação dos ambientes. Você vai para a Holanda, um amigo meu, bem chegado aqui, foi para a Holanda. O que acontece? É totalmente diferente a disposição da setorização de onde é cada coisa. Né? Você entra, geralmente... vamos, corretor, fecha o olho. Você vai entrar num apartamento hoje. Se ele tiver só a entrada de serviço, você vai entrar na cozinha, você vai ver uma linha... você já vê a área de serviço, você já vê também o living. Né? O que está mais afastado são as áreas íntimas, que são os quartos. Você vai para a Europa, é totalmente diferente. Totalmente diferente. Às vezes é invertido. Primeiro os quartos. Na Escócia, que é um país muito, muito gelado, né? Eu fui assim em maio, então é mudança de clima. Tá saindo do inverno para chegar o verão. E quando eu cheguei, a primeira coisa que eu vi é que a janela não abria. Aí eu falei, ai, misericórdia, eu vou ficar sem ar aqui. Senhor Jesus, abre essa janela. Só que é tudo no aquecedor e no ar. E aí teve um dia em específico que fez 22 graus, que aqui... Em São Paulo eu tô de blusa de frio e jaqueta, mas lá não dava para ficar dentro do imóvel, porque esquentou assim de um jeito, o sol batia naquela janela fechada, não consegue abrir, não consegue fechar. Ficou super, super, super quente. Foi um dia que eu passei o dia inteiro no shopping, fiquei na rua, porque é projetado
para o inverno. Então, tem dias lá que chega a -10, -5. Sim. Então, não tem como. Sim. Que aí é diferente daqui. Então, por exemplo, uma planta brasileira, eu chego, eu abro toda a janela, abro a porta, eu saio abrindo tudo. E posso falar, talvez não é nem uma planta brasileira, uma planta paulista. Que Tem é isso diferente também. de uma Sim, planta sim. carioca, Sim. é diferente de uma planta paranaense, diferente de uma planta nordestina. Porque a incidência de sol é diferente, o clima é diferente. O Brasil, que tem dimensões continentais, né? A gente não precisa ir tão longe, não precisa ir para a Europa para isso. Você pode ir para outro estado que você já vê diferente. Eu já tive a oportunidade de trabalhar no Paraná, por exemplo, e as plantas são diferentes. São mesmo. Existem diferenças peculiares nas plantas justamente por causa do clima da cidade. né? São soluções construtivas diferentes, são pensamentos e culturas diferentes. Por exemplo, você vai para os Estados Unidos, o pessoal toma água da torneira. O pessoal joga o papel higiênico no vaso e não vai entupir. Então, assim, são concepções diferentes. Agora que o Ricardinho falou que você morou em Curitiba, Eu trabalhei. você trabalhou. Fiz trabalhos. A gente fazer um paralelo de um prédio novinho aqui da Diálogo e de uma edificação que tem mais de 50 anos, você já vê mudança. Totalmente. Totalmente, é muito diferente. Tem uma coisa, até pegar isso aqui, até chupar mais informação dela. A gente estava falando brincadeiras à parte, mas, por exemplo, a gente falando ainda dessas características da planta versus o público. O terraço com churrasqueira, que é uma coisa que a gente valoriza tanto, né? E eu, particularmente, meu apartamento tem terraço com churrasqueira e tem um vaso. Ele tem vaso, tem cartinha Pokémon, quase não faço churrasco nele, porque só eu e a menina a gente não faz churrasco. Mas para você que atende Um beijo, públicos Mari. diferentes, talvez você veja bem isso, né? Então eu acho que talvez o público brasileiro é enfatizado, não sei se é verdade, e talvez o chinês não leve tanto em consideração isso, ou dá peso também. Depende muito. Por exemplo, eu vejo muitos brasileiros que dão muita ênfase, não só no terraço, mas na sala, naquele espaço de sala como um todo. O social. Isso, o hall social ali. Então, tem ali a churrasqueira, tem o terraço grandão. Às vezes, tem muita gente que coloca a mesa de jantar lá fora, né? Fica todo aquele conceito. Tem famílias chinesas, famílias asiáticas no geral, que gostam disso, mas tem famílias, que é a grande maioria que eu pego, que a ênfase maior é no quarto. Então, eles querem um quarto grande. Eles querem, sim, terraço, eles querem a sala, mas eles não querem, tipo, toda aquela imponência toda e dar uma ênfase maior no quarto. Ontem mesmo eu atendi um rapaz que ele tinha 1,90. E aí, ele foi num apartamento que ele amou a localização, amou o preço, amou a área de lazer. Só que eram desses apartamentos que o terraço e a sala são grandões e o apartamento o quarto é um pouco enxuto, né? E aí ele falou, mas se eu deitar aqui já acabou meu pé. Eu falei, não, então vamos fazer o seguinte. Então eu não sabia que ele tinha 1,90, né? Eu falei, vamos ver aqui o que se encaixa em você. Fui caçando outras plantas naquela região que pudesse se encaixar, porque é algo que você não consegue, mesmo que você quebre a parede, abra um pouco mais, não consegue adaptar o que ele precisa. Mas só um não é nem o pontinho. A genética. Só um pontinho. Mas o maior poder de decisão ainda é o terraço. Terraço pra mim. E vou te falar outra muito legal pegadinha. Vou te falar outra pegadinha. Há 10 anos atrás, antes da pandemia, pet era só um detalhe. E hoje é uma necessidade. Se você fizer um empreendimento sem uma área de pet, você não vende empreendimento. É uma coisa incrível. Hoje é um de primeira necessidade a área pet. Porque cada 10 famílias, 8 tem um animalzinho. Mas você sabe que eu já atendi cliente que incrível. eu mostro o Pet Place, mostro aquele Pet Wash, né? Que tem alguns condomínios que tem. Sim. E aí o cliente falou, nossa, que legal. Aí eu falei, você tem cachorro? Não. Mas tem que ter, né? É a mesma coisa E ele da acha piscina, super né? legal. Ele tá coisa pensando em ter. Ele falou, não tenho, mas incrível. agora... Eu tenho um vizinho, eu tenho um vizinho no meu apartamento que tem 5. 5. E não é pequenez. Então é incrível. 5 cachorros grandes. Você sabe, gente, que E o argumento meu para essa questão de ambiente é único. Eu falo para o cliente o seguinte: você passa a maior parte do seu tempo na área social. Terraço, sala, cozinha, amigo, dormitório é para dormir. Hector, que é, por exemplo, Você entendeu? para Então, mim,
Ricardo, é o que eu mais valorizo. Eu tenho esse comportamento. Para mim, a área social do apartamento, todo mundo, ela é muito mais importante do que a área íntima. Quarto, para mim, serve para dormir. Por isso, Agora, cara, sala, terraço, essas coisas, por eu isso, particularmente... E esse é meu nível de argumento. Ó, pensa bem, Ricardo. Dormitório é para dormir. Você tem que ter intimidade, privacidade. Porque as áreas são totalmente distintas. Você entra no seu apartamento, você entra na área social do seu apartamento, você recebe seus amigos na área social do seu apartamento. Você vive. Por que eles fazem, na verdade, a integração de terraço com sala? Para criar um ambiente maior, mais agradável. Então, o meu conceito, na verdade, de atendimento é esse. É lembrar o cliente que ele vai viver 80% da vida dele na área social. Tomara. E 20% para dormir. Tomara. Ele dorme na sala. Esquece não é verdade? Esquece o cliente um pouquinho. Vamos humanizar. Que lugar que você mais fica na sua casa? Sala. Eu fico no terraço. Quarto. Quarto? É mesmo? Eu fico na sala também. Rafa, e eu ia pegando o teu gancho, Hector. E eu acho que isso é super legal. Porque planta, a planta não é igual para todo mundo. Voltando ao que a gente falou. Sem dúvida. A necessidade. O estilo de vida do cliente impacta muito. Por exemplo, Isadora, para mim, a gente vê os apartamentos, a integração, terraço com a sala, ficam lindos, encantadores. Eu, particularmente, eu gosto das coisas extremamente delimitadas. Terraço é terraço. Sala é sala. Mesmo, Rica. Para mim é diferente. Para mim, meu apartamento é assim. O terraço é uma área e a sala é outra. Eu fico no terraço fechado, com o caixilho fechado. É uma área totalmente separada para mim. Eu fico lá, eu trabalho lá, eu fico mexendo com cartas, eu como. E a casa funciona em outro lado. Então, por exemplo, por que eu tô falando isso? Porque se alguém fosse me vender um apartamento, não adianta querer me vender uma planta aberta. Padrão. Totalmente... Não adianta chegar e me empurrar uma planta qualquer. Você quer do teu jeito. Precisa conversar comigo. Para entender tua necessidade. Exatamente. Precisa entender comigo. Independente se eu sou asiático... Eu sou descendência espanhola. Então, independente se eu sou descendência europeia ou se eu sou descendência asiática, eu sou 100% nacional, se você não se conectar comigo, se você não entender o que você precisa, como é que eu funciono, como que é o meu funcionamento como pessoa, você vai oferecer a pior planta para mim. Porque certeza. Você vai partir da planta padrão, né? Porque é a basicona. E a planta padrão nem sempre é a que me atende. Que vai te atender. A planta do decorado é a planta opção a melhor. Que a gente tem opção. Maior. Mas também, às vezes, não é a que mais me atende, né? Eu morava num apartamento antes, Hector, que eram 3 dormitórios, e ele tinha lavabo. E aí eu fiz 2 suítes. Por quê? Porque eu queria uma sala grande. Então eu tinha 2 suítes pequenas, porque uma era o quarto do bebê. O bebê nunca usou a suíte. Nunca usou. Isso é muito legal que você está falando, porque o que traz conexão, o que traz proximidade é o corretor que está do outro lado, ter a sensibilidade de entender o que você quer. Porque quando... E não precisa entender de planta e arquitetura para isso. Eu vou até criar um Logística. É só você entender a logística, que a gente chega no denominador comum. Qual a logística de um atendimento? Você entra... Para onde você vai? Você vai primeiramente para a área fria, né? Que é a cozinha, a lavanderia, e é uma sequência. Você passa no terraço, passa na sala, atende a área íntima, não é isso? Esse é o processo natural. É onde você termina? Na área social. Porque você volta com ele para a área que é mais agradável, que é mais expandida, né? Que é mais bonita de se ver, e finaliza o processo comercial na área social, não termina ainda. É isso. Então é isso, é o processo. É muito legal. Gente, eu tô à vontade que antes da gente voltar para a planta, eu queria até fazer um paralelo que é muito parecido quando eu tinha escritório. Então, hoje, eu aprendendo e sendo um novo corretor, né, usando a bagagem que eu tenho de arquitetura, o que acontece? Muitas vezes acontecia que tinham clientes que era um perfil casal, e eles queriam
E não foi um só, eu acho que eu fiz mais de 3 dormitórios para pet. Caramba. Mais de 2, 3 dormitórios para pet. Como teve também casalzinho novo que não assiste mais TV. O pessoal novo hoje gosta de ver YouTube, gosta de ver filme, gosta de jogar um videogame. Então, na sala em si, não tinha mais uma TV. O ponto estava lá esperando. Mas eles assistiam, assim, TV praticamente. Tinha o salão de jogos, era um quarto que era games. Né? Então, a gente tem que ter a sensibilidade de entender a necessidade. O que é importante para a pessoa? A pessoa trabalha... qual que é o perfil do cara? Né? Então, eu acho que isso é muito importante. Mas assim, ó, só mais um exemplo. É porque eu trabalhei tanto nessa área comercial, né? E a gente vai criando alguns conceitos. E o que eu mais acho, na minha concepção, que eu não acho certo ou correto, exemplo, Ricardo, você vai apresentar um projeto. Você apresentou o projeto, chegou na maquete, e na maquete você tem as 3 ou 4 opções de planta, de tamanho, de projeto. Os corretores, eles criam um hábito que eu acho que não é muito legal, que é apresentar, por exemplo, um dormitório, esse aqui é um dormitório, esse aqui é 2, 3 é maravilhoso, tal. Você não pode trabalhar nesse sentido. Você tem que entender o perfil do cliente. Você não precisa apresentar toda a maquete, todas as prumadas. Você precisa entender o que ele quer. Exatamente. Porque no meio do diálogo, da conversa, eu acredito que é tão fácil, é tão simples você virar para ele e falar assim, mas o seu interesse de apartamento, qual seria o tamanho? Né? Que é o prático. A do dormitório, você vai enfatizar, você vai trabalhar muito forte o que ele está precisando, o que ele está querendo. Você não vai diminuir o processo antes de ele falar o que ele quer. Muito corretor, ele diminui o conceito do que o cara tem interesse, do cliente tem interesse. Por quê? Porque ele enfatiza extremamente muito mais o 3 dormitórios, sistema de ventilação natural. Aqui você não tem vizinho. Cara, e o cara não pode. O cara nem quer. O cara precisa, e ele tem poder de condição de 2. Então, chegou no meio do processo, pergunta, senhor Rafael, o seu interesse é 2 dormitórios? Maravilha, vou trabalhar os 2 dormitórios com muita ênfase, sabe? Então, eu vejo, às vezes, Ricardo, né? essa desconexão. Essa desconexão. Essa desconexão. Esse atendimento frio. Porque ele perde a referência. A gente está falando aqui, um quer terraço, um quer cozinha, então, eu acredito que o entendimento, processo, atendimento, e você identificar e sentir na necessidade e poder de condição também do que o cliente quer. E um exemplo, Hector, que eu trouxe até de um projeto muito legal. Aqui é uma planta do Monan Moca, né, para... lindo. Uma necessidade que se teve. Só que é uma junção. Né? Então, junções são outras consultas que se fazem bastante, né, nos stands e venda. Para quem não sabe, né, junção são 2 apartamentos que se fundem. 2 unidades, né? 2 unidades que se fundem. Com determinada possibilidade. Que às vezes Exatamente. não consegue. Isso é para todo mundo entender. Junção do apartamento tem que ser do lado do outro. Né? Não dá para ser esse com esse. Eles têm que ter parede junto. Uma coisa muito legal que você trouxe aqui, Ricardinho. Aqui, diferente daquela planta que a gente estava vendo, né, gente? Aqui é uma planta que é toda detalhada, mobiliário. Toda modificada. Eu quis trazer essa daqui, Rafael, até para mostrar, até para vocês comentarem, né, para você principalmente comentar, porque a planta do Monan especificamente foi uma planta que a Diálogo já lançou, né, Hector? E a Isadora acho que também teve acesso a isso na época, já modificada, né? Não foi simplesmente abre a parede do meio e cola os 2 apartamentos, não. A área de arquitetura da Diálogo, ela já pensou na planta inteira do que poderia se fazer, né? Então, foi vendida a ideia, né? Exatamente. Tanto que no Monan nós tínhamos outros tipos de junção. Nós não tínhamos só junções na horizontal. Nós tínhamos junções também em duplex, né? A gente tinha de um apartamento de baixo com o de cima. Sim. Então, houve coisas diferentes, né, no Monan do que nós poderíamos fazer de um projeto de arquitetura. Sim. Então, quando a gente vai pensar também na leitura do pavimento tipo, né, principalmente quando o cliente está procurando um apartamento de 90, mas ele gostaria de juntar 2 porque ele queria fazer um apartamento de 180. Então, a possibilidade que a equipe de vendas tem não é simplesmente grudar a parede, mas é brincar com a casca,
né, do apartamento, né, tirando, não mexendo nas paredes estruturais, sempre lembrando a todo mundo, mas naquelas que podem ser modificadas, de rever todo o layout junto com a arquitetura da Diálogo, junto com o seu arquiteto, né? Não, aí acho que não vale a pena nós sermos os arquitetos de mesa, né, mas contratar um arquiteto profissional para fazer isso daqui, para fazer um layout bem mais adequado dentro desse programa de necessidades, que eu gostei dessa palavra que você repetiu, eu gravei ela. Esse programa de necessidades que o cliente está procurando. E aí fica um tremendo de um apartamento. Isso aqui é a Disney. Isso aqui pra gente é a Isso é a Disney do arquiteto. Do arquiteto, porque aqui, gente, quando a gente vai sentar com o cliente, o que acontece? Aqui a gente não tem só a parte de detalhamento do que poderia ser um layout muito sugestivo, e aí a gente tem uma camada aqui que eu adoro, eu gosto de muita circulação, dos ambientes conversando, mas uma coisa que, no meu ponto de vista, é determinante. Estou imaginando minha esposa do meu lado e ela ia falar isso. Nossa, quanta área eu tô vendo para armário. Mulher pira em armário. Não é, Ricardinho? Não é, Hector? Não é, Isa? Ela vê isso aqui, compra. Negócio de sapato. Sapato, Compra. Tito, bolsa. E assim, fica um terço, fica um terço pra mulher. O depósito. E o resto lá, a sobrinha lá pro marido. Tanto 2, que a 3 gente brinca, gavetas, quando vai meia. apresentar o projeto, o apartamento, a gente brinca, né? A gente abre a gaveta e fala, isso aqui é sua, o resto é dela, não lembra nada. Então, é natural isso aí. Mas você sabe, e brincadeiras à parte, Rafael, isso é uma coisa, isso é uma coisa muito forte num atendimento, porque essa noção espacial de apartamento, quem tem é a mulher. A mulher para olhar uma junção, para olhar um projeto de arquitetura, ela é muito mais rápida, né? Muito mais detalhista do que o homem, né? O homem, com perdão a nós três, né? O homem, ele pode olhar, ele não consegue entender, porque ele não entende, por muitas vezes, a funcionalidade do apartamento, o dia a dia do apartamento, porque por muitas vezes os homens não estão, né? Não sendo machista, nada disso. Às vezes, muitas vezes, quem passa o dia inteiro no apartamento é a mulher, né? As donas de casa e etc. Então elas entendem como funciona a cozinha, entendem como funciona a sala, como funciona o dia a dia dos filhos, etc. Então elas sabem o que realmente funciona no apartamento. Então, quanto precisa de armário, quanto não precisa de armário, como funciona a lavanderia, como não funciona a lavanderia. Então, se existe um arquiteto bom numa mesa de corretor, é a esposa. Não é o marido. Não é a filha. Geralmente é a esposa. Né? Então, vamos discutir plantas. Eu só sempre discuta com a esposa. É o que eu falo também, né? Com muita naturalidade. O homem é o pescoço. Não, perdão, o homem é a cabeça, mas a mulher é o pescoço. Leva nós para onde quiser. Então, na mesa, quem decide, o poder de decisão sempre foi da mulher. Sempre, a gente só paga. Não precisa ser a mulher. Ultimamente nem. A mulher. Ultimamente a mulher tá. Uma coisa que é legal. Tem o poder de decisão. Uma coisa que é legal ressaltar aqui na planta, em todos os acessos, que são as portas, tem como se fosse uma meia-lua, que é a abertura do que seria a projeção da abertura aqui, da folha da porta. Esse trenzinho aqui. Exato. Isso é muito legal a gente ver. Uma outra questão que acho que é fácil a gente também ver, né, gente? É a questão, onde vocês estão vendo o xizinho, é sempre um vão, é sempre um duto, né? Que tem alguma passagem. São os shafts, São shafts, eles entendem né? por shafts. Que às vezes passa uma tubulação por lá, né? Geralmente se bater, que nem ela falou, se eu bater, geralmente é oca. É de drywall. É de gesso, né? Faz aquele barulho mais oco. É de drywall. Se for em áreas molhadas, o drywall é verde. Se for em áreas de risco de pegar fogo, né? Cozinha, coisa e tal, ela tem que ser rosa, né? E aí, uma outra coisa que é interessante também falar é o seguinte, a gente vai ter... Eu acho que tinha na primeira planta que você colocou, Rica, tinha a questão aqui de um peitoril. Isso aqui? Da altura? Da altura. Aqui, gente, sempre quando a gente vê a letra H, se refere à altura, né? Então, o peitoril, ele tem 1,25 de altura, tá? Que às vezes a gente não tá muito familiarizado, mas esse H sempre se refere à altura,
né? Uma outra coisa que é legal também, a gente tá... Isso não é uma nomenclatura da Diálogo, vamos dizer. Não, é de arquitetura. A nomenclatura é de arquitetura. Uma outra coisa que eu ainda não vi em planta, mas muita gente pergunta, é a altura de pé direito. Sim. A altura de pé direito é uma coisa legal de se falar. E a gente né? consegue acessar nas plantas, né? Mas naturalmente, ó, uma dica também para corretor, para quem está vendendo. Existe um padrão, né? Existe de um pé padrão. direito, né? Acho que qualquer pessoa que entende por pé direito, ele vai falar 2,70, que é o padrão universal do pé direito, né? E o que acontece, que eu acho fantástico, Rafa, é o conceito construtivo inicial, né? Que quando você entra na área social do residencial, normalmente é pé direito duplo, né? Eu acho que isso é top. É muito legal, valoriza muito. Valoriza demais. Lobbies, né? Essas coisas. Mas tem hora que eu vou falar 2,70 de pé direito, eu olho pro batente da porta. O padrão do batente da porta é 2,10. Então, você olha para cima, se no olhômetro, se você vê que não tem mais 50 para cima, você fica... Não, isso é muito legal que o Hector está falando, porque, por exemplo, assim, pé direito é a medida do chão ao teto. Só que, assim, hoje em dia, a gente vai comprar um apartamento da Diálogo e o que é legal? Eu piro em iluminação. Iluminação acho que dá todo o tchan para os ambientes, né? Sim. E aí depois a gente até pode falar sobre isso. Mas assim, quando a gente pensa em iluminação, a gente quer colocar forro em toda a unidade, porque você coloca a iluminação onde você quer. E aí o que a gente visualiza? Dependendo da luminária, dependendo se você também colocar uma máquina climatizadora, por exemplo, um cassete, que nem nós temos aqui, que é de teto. Sistema de som hoje em Ou dia. até sistema de som, automação. a gente tem que tirar desse pé direito 13 centímetros, dependendo do que você colocar de iluminação lá, do que você colocar de climatizador. Que é o tal rebaixar o tal rebaixo. O tal rebaixo tem que ser... Você tem que... Uma média aí, para não falar groselha, é mais ou menos 13, 15 centímetros que você tira do pé direito. O meu é 20 centímetros. O teu é 20, né? Porque eu quis esconder a viga. Ah, tá. Eu também não gosto Pé de direito viga. é baixo. Também não gosto de viga. Ó, uma solução que eu tive por uma cliente muito específica, que ela fez um trabalho maravilhoso e ela não queria ver viga. E não podia baixar, que a viga ia ficar com 2,40, que é uma altura mínima de WC. Fica bem baixo, né? Se a gente pensar que uma porta ela tem mais ou menos a altura de 2,10, mais a moldura 2,15, então ficaria bem baixo. Eu dei a ideia de ou fazer um adesivo para a viga ou espelhar. Eu espelhei a viga. A gente tirou o elefante branco da sala. Então foi uma possibilidade. Então a gente vai criando possibilidades, né? Porque não dá para mexer em viga. Tem uma coisa, Rafa, que eu queria só até pontuar para vocês, né? Mas para o pessoal, mas por título de curiosidade, para gente, para todo mundo se localizar, né? Dentro desse jogo aqui que é um documento importante do plantão de vendas, né? Independente se o Hector é um gerente do online, a Isadora é uma corretora de salão, mas no dia a dia, quando estamos lá no atendimento, todo mundo acaba usando esse tipo de material. Eu separei quatro folhas desse jogo aqui, que eu acho que para mim ainda são as 4 folhas mais utilizadas lá dentro, né? Para todo mundo entender que tipo de informação que a gente acaba encontrando aqui dentro. Que é a planta do subsolo. Né? Então, se tem 1, 2, 3 subsolos aí, vai do empreendimento. Aqui tem vários projetos, tá? O Rai Santa Cruz, tá? Chamantá, tá? Vergueiro, tem um monte de coisa. Então, o que a gente encontra nas plantas do subsolo? A demarcação das vagas, os depósitos, os armários, né? Depósitos de material de limpeza, etc, etc, etc. Mas, basicamente, o que a gente usa o que os corretores pedem para ver nas plantas do subsolo no lançamento? Aonde estão as vagas dos apartamentos. Tem alguma aqui, Rica? Tem a planta da garagem do contrato, vai. Essa daqui. Tá legal essa. Por exemplo, essa daqui é uma planta reduzida dessa daqui, né? Então, basicamente, é a mesma. Então, a Célia geralmente dispara para todo mundo aquele quadro de quadriárias, né? Que tem lá o apartamento X, tem a vaga 21 e 22, que está localizada no subsolo X. Sim. Então, a gente vai lá, caça naquele subsolo X, aonde está o número 21 e 22, então aquela é a vaga do cliente. Então, qual que é a melhor vaga aqui, Isa, Hector?
A melhor vaga? É. A que tá do lado do elevador, né? Mas assim, é uma referência, né? De repente você vai falar assim, pô, eu tenho uma vaga demarcada sem a necessidade, na realidade, de usar, pedir para o vizinho, né? Porque essas vagas laterais aqui são maravilhosas. São. Né? Na verdade, eu entendo o seguinte, hoje, o que acontece com referência à vaga de garagem? Não é fácil. Não é fácil você trabalhar o cliente, na verdade, porque uma das colocações do cliente, que eu acho que ela com certeza vai concordar, posição de vaga, se a vaga é presa, se a vaga é rotativa, se a vaga tem facilidade. Tamanho de vaga, que tem variação. Vaga. né? Se está do lado de um pilar, quando você Então, consegue assim, colocar do lado de um pilar, você tem abertura de porta. Assim, fica tão falando grudado. agora como Isadora Pessoa, não corretora. Sim. Eu não quero do lado de um pilar, porque eu sou horrível no volante, então eu já imagino eu passando, arrastando tudo. A minha Então, vaga é do lado do pilar. eu precisei alugar uma vaga recentemente no meu prédio, e a única que tinha era do lado de um pilar. Aí eu tô deixando na rua, porque eu tenho certeza que eu vou arranhar todinha a lateral do carro. Você sabe que eu tinha uma vaga, quando eu casei e morei em apartamento, e eu também não sou muito bom de manobrar, né? Eu sou bom para pilotar, para ir rápido e tomar multa. Mas aí o que acontece? A minha vaga, eu tinha vaga assim, exatamente assim. Eram 2 vagas e uma fila indiana, né? E aí o que aconteceu? A vaga que eu parava tinha como se fosse um respiro da outra laje. E eu tinha receio de parar lá. Porque parecia muito frágil. Então eu parava um pouco para frente. E aí tem a questão aqui, né? Que toda essa parte de circulação, existe um estudo que é um gabarito de curva para todo mundo poder sair, entrar e sair com tranquilidade. Área de manobra. Área de manobra, né? Então eu tinha receio desse negócio. Parava sempre um pouquinho para frente. Mas Né? tem que funcionar. Tem que funcionar. Tem que conseguir tirar o carro e entrar. Essas vagas aqui, Rica, não sei, posso estar falando groselha, mas acho que não. São vagas extras que estão soltas? Não necessariamente. Não, geralmente vai. Se a gente olhar assim, né, podem ser vagas de apartamento que tem 2 vagas. Tá. Né, apartamentos de vagas Vagas simples, soltas, né? De vaga. É difícil você identificar a planta baixa Sem o quadro. sem. Precisa do Sem quadro. posição de unidades. Sim. Então, o que... E ali, né, normalmente a gente Hector, fala. aqui, ó, tem uns quadradinhos pequenininhos lá em cima, porque eu peguei de proposital, né? Que são os depósitos. Sem dúvida. Então temos vários lá em cima que são os depósitos, onde tá o hall de elevadores lá. Isso fortalece muito a venda. Depósito, subsolo, segundo, terceiro, isso é positivo. Tudo que esses detalhes são muito positivos. Então, às vezes tem empreendimento que tem depósito no hall, né? No Isso. corredor, mas a maioria são os É muito depósitos. natural, eu ainda não tenho essa noção. É muito natural o pessoal procurar por vaga extra. E é caro uma vaga extra? O que é um 100 pau? É caro. Mais ou menos? Rafael, 100 pau, você dá entrada. É só você pegar fazer um... É muito prático. Você pega Alck Belém, assim, um exemplo. Lá você tem apartamento de 2 dormitórios, 53 metros, na faixa de 570, 530, 540 mil. Sem vaga de garagem. Com vaga de garagem vai para 740. Então, na prática, uma vaga de garagem hoje está custando, em média, R$200 mil. Sim. Já passou aquele processo de 80, de 70, né? Caramba. Hoje, a média de valor por uma vaga... Mas, respondendo a sua pergunta, eu acredito, eu não tenho informação que quando você termina a venda de um residencial, que sobra alguma vaga extra. Tudo vende. Vende aqui, às vezes, dentro do projeto, concepção de projeto, estudo de projeto, né? Você não consegue implantar, você não consegue ter várias vagas extras, né? É muito... Ó, É tem muito uma outra planta, Hector, que eu trouxe, que é a planta do térreo. Né? Então, que é uma planta também bem consultada pelos corretores no lançamento, principalmente, ou no dia a dia, que o térreo mostra, basicamente, as áreas de lazer. Né? Então, se a gente pensar que boa parte dos empreendimentos está na área de lazer, está no térreo. Ou, na verdade, Ricardo, só para
para comprometer. Complementar. Completar. Desculpa aí, completar. Na verdade, é engraçado o que eu vou te falar. As pessoas têm, por necessidade, às vezes, falar que o térreo é no nível da rua. Não necessariamente, Não necessariamente. Então, mudou muito, né? Então, você tem essa concepção de falar, pô, o térreo é na rua. Não. O térreo, naturalmente, não é na rua, porque evoluiu muito. O pavimento conceito térreo construtivo não é nível de rua. evoluiu é pavimento muito. térreo. Antigamente, você não via as construtoras construir sobressolos. Sim. Antigamente era subsolo, né? Nível, depois... E modernizou bastante o conceito e a concepção de construção. Então, você tem o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto nível, depois o térreo, na realidade, O próprio Parque Diálogo é um bom exemplo disso. O primeiro andar, eu acho que é referente a um sexto andar. Então, com mas o assim, prédio já começa ali. E os dois lançamentos que nós estamos fazendo, né, nesses dias aqui, o Landmark e o Grande Diálogo Parque da Moca, os dois também são... Os térreos deles são elevados. E por que disso, gente? Por que disso? Falando projetualmente falando. Projetualmente, não sei, mas assim, do lado do cliente, eu já vejo ele falando, eu não quero ouvir carro, tu vai passar e olhar para minha casa. Então, eu vejo muito cliente reclamando disso. Então, isso é um ponto muito forte. Por exemplo, no Gran Parque da Moca mesmo, eu tive um atendimento lá e a cliente, ela não quer um andar alto. E aí eu falei, mas você pode pegar um segundo, um terceiro andar. Ela, não, aí também é muito baixo. Eu falei, não, mas olha aqui, ó, a garagem está aqui, a piscina está aqui. Aí começa aqui, ela, então tá bom. Então assim dá. Já é um sexto, sétimo, quarto. Por que você acha eu isso? vou te falar como uma pessoa, um visionário, uma pessoa que, na verdade, fosse um cliente. Né? E o que eu falo para o cliente na mesa? Eu falo para ele o seguinte, ó, por que modernizou? O sistema de manutenção, ventilação, praticidade na manutenção é muito mais prático. Né? Problema também de questão de água pluvial, capacitador de água. É muita coisa interessante que fez com que subissem, na verdade, a parte de garagem e beneficiassem, na verdade, todos esses conceitos. Se eu pudesse responder também, perguntando para você, se eu tenho a mesma resposta. Para mim, é até pela característica do terreno, né? Se o terreno, ele, por exemplo... Não, desnível não. Corte, talude. O corte? O corte, talude, porque fazer, por exemplo... é o facilitador, na verdade, da concepção da obra. Não, então, mas, por exemplo... Mas assim... Se eu pensar no terreno da Moca... E se você pegar no terreno térreo? Não, então, se eu pensar no terreno da Moca, ele obrigatoriamente me acaba forçando a eu ter um terreno mais alto, então, porque o desnível dele é muito grande. Mas é talude e corte, né? Aí são outros conceitos, na verdade, construtivo. Eu cheguei a construir casa, que a gente fala que é uma toalha estendida, né? 40 metros de desnível. Então, o cara olhava aqui para baixo e tinha medo de cair e morrer. Mas é conceito, aí é corte e talude. O que eu acho que, na verdade, que revolucionou foi a praticidade de manutenção, ventilação. E outra coisa, o que ela falou, vista. O vista aqui, um exemplo prático. O vista aqui, você está do nível da rua ao nível térreo, que começa a área de lazer, 18 metros de altura. O que acontece? A 18 metros de altura, você, comprador, olha com privacidade quem está fora, mas quem está fora não olha você aqui em cima. Tá bom. Então, Gente, você tem esse nível de privacidade. É tudo isso que vocês estão falando, características do solo, características do entorno, características do que vai ser a concepção do projeto. Vocês foram cirúrgicos, mas também é isso que a gente está falando, o cara ter a privacidade dele poder olhar, estou nos primeiro, segundo, terceiro, quarto pavimento, mas como ficou a relação, eu estou vendo de uma forma que eu estou privado e eu estou vendo tudo. Por exemplo, assim, da rua o cara tá vendo que eu estou filando uma boia. Né? Chato, né? Aí, ó, vou pegar mais uma vez. Eu gosto de pegar essas levantadas de bola que vocês dão de vez em quando pra gente continuar o negocinho. Mas o Hector falou assim: o Vista está a 18 metros lá o pavimento. Aonde que eu vejo que está a 18 metros? No corte.
Existe uma planta no meio deste bolo que chama corte. Corte de fachada, o corte A, corte B, aí depende do nome que tá. Então, a planta de corte que está neste bolo, que geralmente aparece uma representação da fachada, ela tem uma fachada de lado, geralmente, né? Você consegue ver os níveis das alturas de todos os pavimentos, do subsolo até o último andar. Então, você tem a cota da rua, você consegue saber se o subsolo tem 3 metros, se ele tem 2,80, se ele tem 2,70, se é pé direito duplo. Então, não são informações nunca chutadas, né, Hector? Não. A gente tem condições de mostrar para o cliente de que o apartamento dele tem um pé direito de X, que o hall social tem um pé direito duplo de X, que a garagem tem um pé direito de tanto e que o nível do térreo está a tantos metros da rua. Eu não sei... É só pegar esta planta do corte da fachada e apresentar na mesa para o cliente que todas essas informações de altura, elas estão disponíveis para consulta. Eu não sei se os corretores eles têm acesso a planta tão detalhada, por exemplo, a gente tem uma bolinha que parece uma pizza, preta, que é né? Preta e branca, que é o nível, o nível dos ambientes. Sempre quando a gente vê na rua é nível 0. Vou colocar um detalhe a gente coloca na tela um detalhe. Tá bom. Como a gente identifica com facilidade, até para o corretor, na realidade, ter isso como parâmetro. Então, ele entende. Quando ele olha a maquete é muito ela boa. informa com muita praticidade e clareza, né? Um ponto importante, Rafael, com referência à maquete, é o que eu falo sempre para todo mundo, na realidade, levar isso como referência em todas as apresentações. A maquete é fidedigna. A posição da maquete que eles colocam num plantão de venda é real. Se você olhar para a maquete, é a posição exata de confrontação com a rua, perímetro. Isso é verdade. Então, o que você tem que falar para o cliente, olha, meu querido, o senhor está olhando a maquete, essa é a posição correta de como vai ser construído o residencial. Isso é um ponto importante, Muito legal até mesmo. para as pessoas, na realidade, começarem a entender. E, de uma maneira prática, Ricardo, de como você vai orientar o cliente com esse conceito, sem ter a necessidade, às vezes, da planta em si. A maquete É a maquete. excelente. A maquete você vê nível de rua, nível 0 de rua, cota, você vê os andares, primeiro, segundo, terceiro, quarto andar. Sim. Se você entender que, com facilidade, que em média, cada andar leva 3 metros, né? Construção, 3 e laje, espessura, 3 Você metros. consegue fazer uma Você conta faz a conta fácil. tinha prática. E aí, 15 metros, então o senhor vai e- estar a 15 metros do nível da Exato. rua, senhora de E lazer. Hector, Sim. até para Legal, você tá eu acho que é legal até para a gente já começar a encerrar. Tava um papo bem legal. Assim, Muito. Não é técnico, né? Por mais que a gente tenha tá falando técnico aqui, mas não está muito técnico. Mas tudo isso que a gente está falando, ela é tangibilizada em ferramentas muito mais fáceis para a equipe de vendas usar, que são os renders, né? As tais perspectivas, né? Que são mais fáceis da gente gravar os nomes. É a maquete, é o decorado. Então, todas as plantas que a gente está falando, a ilustração, a implantação, né? Que é aquela ilustração linda que fica nos folhetos de venda, nada mais é do que a planta de paisagismo, a planta de decoração e a Toda planta ambientada, de arquitetura juntas numa imagem, né? Então, a planta de interiores e a planta de arquitetura vira o decorado e vira as perspectivas. Então, todos os projetos, todas as plantas que existem, né, dentro desse universo da arquitetura, elas são utilizadas de alguma forma. Talvez a gente não tenha contato com os papéis, mas nós temos contatos com elas de alguma forma no stand de vendas, no dia a dia, né? A gente usa, às vezes, sem saber. Nós estamos lendo as plantas, às vezes, sem saber. Não necessariamente no papel, mas a gente está usando elas lá. O que é legal frisar, Hector, e até por isso que a nossa missão aqui sempre no podcast, né? Quanto mais argumentos a gente tiver com o cliente, né? Quanto mais propriedade a gente tiver técnica, né, fundamentada, né, para o cliente realmente perceber que, porra, esse cara sabe do que ele está falando, né? Mostrar simplesmente a maquete, olha, o seu apartamento está a tantos andares, tá? Mas E aí? que altura que é isso daí? Olha, pega aqui e olha, é esta altura, né? Olha,
o seu apartamento é isso aqui, mas a maquete eu não consigo ver todos os apartamentos. O que tá do lado lá? Tá o tanque do cliente? Tá o tanque do vizinho do lado do meu quarto? Não, pera aí, ó. Que do lado do tanque é outro tanque, é outra churrasqueira. Eu acho, Rica, só para complementar tudo que a gente tá falando, o book hoje se tornou um documento tão importante, porque ele não só mostra... O book é um caderno de arquitetura. É um caderno de arquitetura e aí o que tem lá é o que vai entregar. E vou além, porque, por exemplo, a gente não falou, mas é uma área que eu gosto muito, paisagismo. Se a gente for falar... É isso que eu queria falar para você ficar contente. Eu já estou muito. Rafael, eu tive uma experiência exatamente num projeto da Diálogo no Oasis. No Oasis, ele tem... O terreno é muito grande, a área é muito grande. E o que aconteceu comigo lá? A maquete é excepcional, um negócio assim, do outro mundo. Atendi uma arquiteta paisagista. Daí ela começou a olhar o tanto de palmeira que tem na maquete. E eu vou te falar o tanto que tem. E ela contou. E ela virou para mim, Ricardo, e falou assim, mas vocês entregam essa parte de paisagismo exatamente como está, como é? Daí eu olhei para a cara dela, porque eu sempre fui muito prático. Na resposta, eu virei para ela e falei para ela o seguinte, sim, entregamos exatamente como a senhora está vendo na parte de paisagismo. Ela, você entrega 94 palmeiras? Ela tinha contado. Era o que eu ia falar. Ela tinha contado. Você pode contar no projeto do Oasis, tem essas palmeiras. Eu olhei para ela, me deu um... Mas eu não podia deixar essa resposta, né? Eu falei, sim, com certeza. Eu só não confirmo os tamanhos. O tamanho, a senhora vai me desculpar, mas eu não tenho, na verdade. Porque é impossível. Espécie, ela vai... Mas é definido por cota, não é colocado aleatoriamente. As pessoas acham, muita gente acha que é colocar aleatoriamente para ficar bonito. Não. É natural. O arquiteto aqui, ó, É pensado. a referência que é o arquiteto É um de todos arquiteto os de projetos, paisagismo. mas paisagismo. é um todo, né? É um conceito de um sim. todo. Ele faz por cota, ele define certinho quantas plantas é necessária, parte de... É incrível, mas eu tive essa... Porque imagina só, gente, imagina só para... não vou me estender muito, mas imagina só um térreo maravilhoso que não tem um trabalho legal de paisagismo. Tem folhas, tem espécies pequenas que estão com copas pequenas. Seria um lugar com muita densidão de calor. Seria um lugar árido. Então, por isso que a gente tem que ter espécies variadas, tem que ter copas grandes, largas, plantas que tragam volumetria, às vezes para dividir um ambiente do outro, que nem o Ricardinho gosta. Porque, cara, é maravilhoso você estar andando e às vezes você parar num lugar que tem uma espécie, uma árvore, que você possa ler um livro, que você possa relaxar, ouvir uma música. Mas você sabe que a gente falou, né? Falamos sobre suíte, sobre terraço. Eu vejo, no meu caso, o fator de decisão para minha mãe comprar o apartamento onde ela mora hoje foi o paisagismo. É mesmo. Porque era um prédio já pronto, é um prédio mais antigo, são 7 torres, então é aquele terrenão grande. Quando ela entrou, ela viu as palmeiras, viu, assim, acho que o cara estava até regando as flores, ela falou, vai ser aqui. Ela nem tinha visto o apartamento, ela, não, vai ser aqui, porque a minha avó já tinha falecido, ela ia amar, que não sei o quê. E sabe quando veio o apartamento, tipo, tá bom. É bacana isso aí. Mas Que olha, delícia. eu vou falar para vocês. Se a gente ficar aqui, nós vamos ficar horas. Até amanhã. falando. A tarde inteira falando. Por incrível que Uma pareça. delícia. Nós estamos aqui há quase 2 horas. Nossa. Falando já. 1h40. Nós estamos falando já aqui Gravação. sobre isso aqui. Porque é um assunto que rende. É Porque, muito legal. Assim, eu sei que não é técnico, né? Por mais que assim, a gente conversou bastante, espero que tenha sido prazeroso para você, tanto quanto foi para mim, porque falar com vocês, escutar você e agradeço, Isadora, demais Obrigada você pelo ter convite. vindo. Pelo ter vindo segundo aqui, convite, pelo né? segundo convite, a primeira vez você Eu recusou. Eu Confesso, entendo eu os fugi motivos um e pouco. realmente sei, mas
Você dessa vez não escapou, Hector. A gente ensaiou várias vezes, eu e o Rafa, pra te chamar, Hector. E na hora que eu fui lá te convidar pessoalmente, você... Deram um show. Eu te chamei na frente de todo mundo pra ter certeza que você não ia recusar. E você aceitou de prontidão. E o Rafa, eu tenho certeza que se o Rafa tivesse um útero, ele estaria ovulando agora aqui. Tava porque grávido. ele está... O olho dele tá até brilhando aqui no momento. Então, assim, pra vocês três, eu agradeço imensamente de terem compartilhado não só a parte técnica de vocês, mas principalmente a experiência de ter aberto exemplos e a vivência de vocês aqui, porque é isso que enriquece o podcast da gente, né? A gente não tem a pretensão aqui de ensinar ninguém, não ensinar o padre a rezar a missa, mas é simplesmente de despertar a sementinha na cabeça de cada um, de tentar fazer algo diferente, de se preocupar um pouquinho mais e de melhorar. Olha, eu vou tentar fazer assim agora, porque pode ser que eu tenha errado em algum momento. Ó, e se eu fizer assim, eu vou acertar da próxima, eu vou conseguir converter uma venda. E para cada venda que a gente conseguir ajudar a cada um dos corretores, cada um dos gerentes, supervisores que estiver escutando a gente e der certo por causa da contribuição que vocês deram, isso aqui pra gente, acho que é a melhor contribuição que a gente pode ter dado. Certo, Sim. Rafael? Você agora como convidado, com uma responsabilidade enorme em cima disso aqui. Mas eu quero dar pra vocês aqui uma lembrancinha. Nossa, eu sou péssimo de embalagem. Pro Rafa eu não vou dar porque ele já tem. Poxa. Ai, que Eu queria legal. entregar pra vocês, ó. Muito Agora obrigada. são membros Aê. honorários. Vou dar pra você também. Ah, obrigado. Pra ficar bonito Cadê o- aqui na foto, mas você não abre, que é o único que está embaladinho. Você só Ricardo, mostra. Você é um fofo. Você. Então, assim, ó, de novo, menina e meninos, agradeço demais, né? O Rafa. Obrigado. Sim, Ricardo. eu sei que você tá bem contente de estar aqui, mas quando a gente falou de plantas aqui, a primeira pessoa que tinha na minha cabeça sempre foi você trazer. Sabia que ia trazer você de qualquer jeito, e só precisava trazer mais pessoas aqui pra gente conversar, pra enriquecer essa Conte mesa comigo. aqui. Foi bem bacana, espero de novo que pra você tenha sido bem legal. Hector, espero que pra você também tenha sido super prazeroso. Valeu por contar toda a tua experiência assim. E manda um beijo aí pra quem você quer. Manda um beijo pro papai. Beijo, mãe, né? Espero que ela assista até o final. Muito obrigada a todo mundo. Obrigada pelo convite. Eu adorei estar aqui. Igual eu falei, não tenho termos técnicos, todo esse conhecimento, mas espero ter agregado de alguma certeza. forma. Muito obrigado, Hector, pelo feedback. E é isso. Na verdade, algumas coisas que a gente fala ao longo da vida, né? Às vezes a gente não precisa ter tudo, mas precisa ter, na realidade, a essência que você tem. Então, é importante vender, na verdade, eu acho que é uma aptidão. Eu acho que, por exemplo, é o que ela tem de mais fantástico, que é o sorriso, a simpatia, a maneira mais simples de falar, explicar. E que Deus te abençoe e que você Obrigada. seja cada dia mais bem-sucedida. E é pra vender no lançamento, hein? Vou te E avisar. para mim, Ricardo, é uma satisfação. Obrigado, muito obrigado pelo convite. Rafael, que eu adoro tanto. Eu também te adoro. Ricardo, que sempre está satisfazendo a gente aqui em tudo que é necessário e que precisar de mim, sempre vou estar aqui, Ricardo. Que Deus abençoe vocês e me abençoe, que me dê mais alguns anos aí para estar com de vocês, Já tá de novo aqui. fazendo o melhor possível, tá bom? Você quer falar alguma coisa também, Rafa? É melhor não, porque senão eu vou chorar. Então, tá muito emocional isso vamos aqui já. continuar. Eu não esperava, né? Meu remedinho, não sei até onde ele segura. Mas, Rica, é um sonho estar fazendo isso aí acontecer com você. Ganhei um amigo de verdade, tenho você como um amigaço. Tenho muito amor pelo tudo isso que a gente faz. Estou aprendendo a cada dia. Eu estou tendo muita sorte que todo mundo que aparece do meu lado são pessoas que, com muito carinho, muito carinho, muita amizade. A gente está fazendo amigos de verdade e eu estou aprendendo a cada dia aqui. A gente tem uma atmosfera que é para vender tudo mesmo, porque é uma família. Legal. Então, pessoal, ó, espero que vocês tenham gostado tanto quanto a gente gostou do episódio. Então, ó, se você não se inscreveu, se inscreva aqui no canal, curtam, compartilham, passa pra toda a galera pra assistir esse episódio, porque, ó, o JDcast foi feito pra vocês. Falou, boa noite, beijo no coração. Beijo. Tchau, tchau.